É porque é muito trânsito. Muito trânsito. Eu estava vindo lá da Ossuaruco lá, aí na Oliveira Paiva, tudo parado. O sinal abria e fechava, não ia nenhum carro. Eu me taquei pro lado do centro, fui bater, peguei a BR. Fui bater lá no Montes, foi onde eu consegui chegar em casa. Mas aí é bom, a gente conversou, né? Ele é assim que a gente está procurando viver. Mas estou no horário, né? Não, está no horário. Voltou aí, você pode abençoar Com o seu lar aí. Eu sei que o senhor está abençoando. Senhor, bom dia, boa noite. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial, onde tem dois. Deus está em nossa presença, né? Temos 4 aqui. Estamos aqui para adorar nosso Deus. E obrigado por esta oportunidade de mais falar na palavra do Senhor. Porque sem o Senhor, nós não temos força para continuar vivendo. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Vamos para a página 32. Página 32, canto 225. 225. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sobre a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Agora vocês já sabem cantar o Salmo 121. Esse é o Salmo, né? Eu levo meus olhos para os montes. É um cântico bíblico. Agora vamos aqui no 127. Vamos cantar Romanos, capítulo 11, versículo 15. 227? 227. Não, pai. Porque você falou errado. 227. Romanos aqui, capítulo 11, 33 a 36. É mesmo, pai? A mesma página, esse mesmo, 127. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quão sondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória. Glória seja dada só a Ele eternamente. Amém. Glória seja dada só
só a Ele eternamente. Amém. Glória seja dada só a Ele eternamente. Amém. Glória seja dada só a Ele eternamente. Amém. Você acha que devemos dar glória a Deus? Amém. Sempre. Então, o 228. A minha vida prostrada em teu altar, toma minha vida, venho te entregar. Toma minha vida, prostrada em teu altar, toma minha vida, venho te entregar. Cada canção que eu cantar, cada palavra que eu disser, meus pensamentos e ações, meus sonhos, minhas intenções, sejam pra te honrar, Senhor, e te adorar com todo amor, dentro de meu coração, tudo que sou. Senhor Deus, Pai eterno, em nome de Cristo Jesus, Pai, estamos te agradecendo mais um dia que temos dado. Talvez paramos nesse momento para pensar um pouco mais em Ti. Mas tu sabe, Pai, que enquanto a gente está envolvido pela nossa carne, teu espírito às vezes fica sufocado por causa das preocupações do mundo. Mas nos ajuda, Pai, a ter um foco na pessoa do Senhor Jesus, porque sabemos, Pai, que Ele tem avisado nos teus evangelhos que Ele vem por caminho, vem como ladrão, que possamos, meu Deus, estar em todo momento da nossa vida, se andando, sentado, sendo purificado e estando purificado para o teu momento, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, acampa teus santos anjos, Pai, ao redor dessa casa, nos protege, meu Deus, de todo mal. Ajuda os irmãos que estão nesse momento também, Pai, invocando teu santo nome, buscando aprender mais de Ti. E fala, Pai, através do teu servo, que a gente possa, Pai, estar respondendo de acordo com a tua vontade e vivendo de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Deu certo? Eu não tive muito tempo essa semana, mas teve um texto aqui que eu estava lendo. E Eclesiastes é um livro bom para o nosso dia a dia, para a gente ficar seguindo os conselhos, né? As coisas. Então eu peguei aqui Eclesiastes, capítulo 5, até o 7. Não, capítulo 5, versículo 1, do 1 ao 7. Vamos ver. Eclesiastes. Depois de Provérbios. Eclesiastes capítulo 5, Jó, Salmos e Salmos. versículo 1 ao 7. Salmos. Não pastor. É. Salmo no meio do livro, bem da Bíblia. Vai ter Provérbios. Cântico de Isaías. Eclesiastes. Eclesiastes. Sim. Sim. Capítulo 5. Pode ficar à vontade. Né? Que vai bater até com o que tu fez na tua oração, que o que nós viemos falar não seja palavras
em vão, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais para ouvir do que oferecer sacrifício de todos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração. Se apressa em pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que seja poucas tuas palavras. Porque de muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo multidão de palavras. Quando a Deus fizeste algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. O que votares, paga-os. Melhor que não votes do que fazer votos e não pagar. Não pagues. Não consista que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi o eu, porque razão se iria Deus contra a tua voz, de sorte destruirás a obra das tuas mãos. Vou ler de novo, que aqui é uma pergunta. Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra de tuas mãos, porque como a multidão dos sonhos há vaidades, assim também há muitas palavras. Porque na multidão de sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Bem pesado. Vou deixar vocês aí, né? Vou deixar vocês aí. Estou fazendo aqui a minha. Primeiro começa sobre o jeito e o respeito que você deve ter ao entrar no glória de Deus, né? Guarda teu pé quando entraste na casa de Deus, inclina teu ouvido a ouvir. Melhor do que oferecer sacrifícios, né? Então, eu às vezes cheguei até a vida prática, ali na terça-feira, quando tinha oração, meu irmão, que até faz parte de coisa da Igreja Católica, de chefe lá, das coisas também, e às vezes ia pregar de bermuda, né? E eu dizia para ele, quando a gente vier para cá na terça, vamos vir de um jeito mais respeitoso. Porque quando Moisés foi chegar na presença de Deus, como aquele povo hebreu já se vestia todo cheio de túnicas e essas coisas, Deus ainda pediu para que ele tirasse a chinela. Muito bom mesmo. Realmente, a gente olhando, né, para o nosso meio, a gente às vezes, vamos supor que o senhor um dia seja convidado, né, para um congresso desse aí, você vai pegar pessoas, né, de tanto andar na presença, né, sabe, de bermuda. E eu, de acordo com o mesmo pensamento do senhor, eu acho uma irreverência, sabe? Eu acho uma irreverência a pessoa pegar a palavra de Deus e falar da palavra de Deus sem, sabe? Mostrar uma decência, né? Uma ordem. E é sempre isso que pede na palavra de Deus, né? Que a gente tenha decência e ordem. Talvez o fato do seu irmão se deva ao que acontece também nos pensamentos das pessoas de um modo geral. Que o lugar santo é aquele ali, né? Por exemplo, a Igreja Católica. Ele nunca foi para uma missa de bermuda, né? Você acredita que na igreja é cheinho hoje em dia? Hoje
hoje em dia. É mesmo. No domingo, assim, missa? É mesmo, Antônio. Tem muita gente que vai ficar muito. Então já tá uma pandemia de irreverência, né? Ah, tem muita não, tem alguns que vão, mas já vi. Certo. Mas não é uma coisa comum. Por Não, exemplo, não. o seu irmão faria? Hã? O seu irmão iria? Não, acho que não. Faria Pronto, não. porque aquele ambiente ali, né? Em geral, as pessoas têm isso. Aquele local ali, eu tenho que ter reverência. Mas como o Antônio até falou aqui na oração dele, né? 2 ou mais pessoas reunidas. Se o senhor está lá, então a reverência não tem nada a ver com Lugar, o né? lugar. Quando a gente estivesse na frente do presidente, Pronto. a gente não pode nem dizer. Aí eu estou usando isso, né? Por causa que quem vai perto do presidente, eu acho que ele vai botar a melhor roupa, né? Pra tá, né? Mas vamos ainda trabalhar nesse versículo que tem muita coisa, né? Por exemplo, de acordo com o texto, né, existia realmente a casa de Deus. Né? E onde é a casa de Deus hoje? Somos nós. Ainda traz mais Responsabilidade. meu corpo. Deus está morando em mim. Mas pode ir. E agora aqui no 2º capítulo, em diante, já fala sobre a questão de não sobre a questão de falar demais, está entendendo? Isso. Porque vamos ficar aqui falando dos outros, né? Porque nos outros, mas a gente sabe que essas dominações vão por aí, começa a gritar e falar em línguas e falar de todo jeito. E aqui a gente vê claramente que não se com a tua boca, teu coração. É melhor que você esteja disposto aqui a ouvir do que falar besteira para não despertar a ira de Deus. Né? Que suas palavras sejam poucas. Porque às vezes a gente assim, não deixa a pessoa terminar a oração. A oração assim, a fala, né? Uhum. A gente se antecipa, né, do que a pessoa realmente queria falar. Né? A pessoa apressada. Né? Isso aqui não é diante só da comunidade, mas é diante do próprio Deus, ao ponto de deixar ele irritado. Irritado. Agora aqui no versículo 3, tem uma coisa que me despertou, assim, porque muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo, a multidão de palavras. Quer dizer, muita ocupação traz sonhos, né? E a voz do tolo, a multidão de palavras. Né? Como que pode explicar isso aí? Pode ficar uma... Vai lá. É difícil entender aquilo que Eu acho que aqui diz que Salomão está querendo dizer aqui, né? Eu vejo aqui assim, né? Que a pessoa está muito preocupada com esse mundo aqui, o né? mundo, apegado. Apegado. Mas no momento oportuno que ele começa a falar de Deus, ele vai falar de Deus, ele vai falar das coisas de Deus, mas não está vivenciando. Por causa que a vida dele está o quê? O sonho dele está na vida mundana. O sonho dele está na vida mundana. Muito bom. E botando assim na prática e trazendo a culpa para mim mesmo, quando eu era assim, vivendo dificuldades financeiras, eu não tinha tanto apego material como eu tenho hoje. Eu não sei se é porque também a gente vai ficando velho, eu tenho uns exemplos que eu via meus avós e um monte de velho, tudo apegado de dinheiro. Realmente Tem 2 coisas que eu percebo que acontece com o velho. Acaba o sexo e se apega a dinheiro. Mas eu acho que o apego ao dinheiro está pela insegurança que o mundo
pela sobrevivência, né? Isso. A pessoa se aposentar com um salário mínimo, Uhum. e hoje tem que velho necessita de muito remédio, né, essas coisas. Ali mesmo, né, de frente, tem 2 vendas de carros, que o aluguel é R$ 600. E tem alguns velhos que moram sozinhos lá. Paga 600 e vai viver o mês todinho. Com o restante. Com o restante. Eu sei. Ainda tem água, luz, né? Uhum. Agora aqui no 4, fala sobre fazer votos a Deus e não cumprir, né? É melhor que não faça do que fazer e não pagar. Exatamente. Que votos seriam esses? Promessas? No contexto desse ponto aqui, é as promessas. Né? As promessas. É. Mas vamos colocar o nosso batismo. Né? Vamos colocar o nosso Compromisso com Deus. quando a gente se comprometeu com Deus, a gente fez um voto de segui-lo, né, de obedecer, de ele ser o nosso Senhor e a gente ser servo. Né? Quando a gente, né, a única pessoa que teve condição de dizer não, Senhor, certo? Que foi Pedro, né? E como é que a gente pode usar a palavra não e né, dizer Senhor, né? Foi Pedro, né? No momento que Deus ele mostrou todos aqueles animais, né? Pedro, come aí. Ele diz, não, Senhor. Então, o voto tolo está naquela nossa caminhada. A gente pode até usar aquelas passagens que foi falada lá em acho que é capítulo 5 de 1 Pedro, né? Que um dia até trabalhei nela, que o cachorro, né? Cachorro. Que volta ao vômito. Então, foi um momento que ele teve com Deus e depois não conseguiu, né? Então, um voto. Né? Um voto de tolo, né? Um voto de tolo. E aqui no versículo 6, Aí para a denominação, irmão, para a denominação, né? Fala muito desse negócio de voto, negócio do dízimo, né? aproveita para Aí tirar tudo da pessoa. Aí ele disse, olha, se você não cumprir o dízimo, você está em pecado, olha, tio. Porque você não está cumprindo o voto. Então, isso aqui, se a pessoa não conhecer, a pessoa entra em parafuso. Se aproveitaram até da pandemia, eles se aproveitaram do desespero, todo mundo desesperado com coisa, entendeu? Até feijão. Comprava aquele feijão benzido, né? Do pastor Valdomiro. Valdomiro, foi, eu lembro. E não é caro esse feijão, né? E quem comprasse o feijão ia proteger da Covid. É caro, R$1.000 só. É incrível como o governo aceita, deixa isso, né? Porque quanto mais o povo estiver ligado a qualquer religião, mesmo qual seja, Está menos ligado com o governo. está mais desligado com o crime, com a vida criminosa. Tá entendendo? Então, não importa qual seja, o Estado é laico, está na Constituição, não pode interferir em nenhuma. E se a gente usar de natureza humana, igual eu estava vendo um vídeo no YouTube essa semana, os brasileiros, hoje nós estamos revelando a Deus, o cara diz, o seu Deus, que ele é ateu, e a Jesus Cristo, porque vocês foram colonizados pelos portugueses que trouxeram os jesuítas e puseram a força, tortura e tal, no cristianismo. Mas se você for lá na Índia, o presidente da Índia, lá que está no terceiro mandato, o Deus dele é hindu, ele não reconhece nosso Deus. E ele persegue as pessoas. Você vê que o pessoal vão de paletó e gravata e o presidente da Índia vai com aquela roupa velha, toda
depende. Que, até de coisa assim, não mostra nem os pés. Pode mostrar nem os pés. Já na China, o ano novo, o Natal da China, o ano novo é em agosto. Pouca gente lá na China, lá é uma mistura de muita coisa, mas a maioria lá é ateu. Agora muda, né? No Japão e na Índia também tem muito. Pois E é, só que lá na Índia, né? Então, de um ponto de vista, para quem é presidente, para quem é governante, para o Congresso, para os deputados, deixa lá. É lucro, né? Quando tiver, né? O cara está numa facção do crime, ele é traficante, ele ficou devendo para o traficante. O traficante só aceita não matar ele, porque ficar devendo para traficante é pena de morte, né? Se ele resolver ficar crente. E não se desviar, né? Não se Porque desviar. lá no Rio, se não se desviar. Não, isso aí é Então lei. tem que continuar. Isso aí é lei, né? É a lei deles, né? O cara cair aí, caiu a casa do cara, né? Quem cai, Jesus vem e leva. Irmão, Antônio, você está... Estou muito interessante a leitura, sim. Muito bem. Aqui no versículo 6, que é muito bom para o nosso dia para a gente, principalmente quem é convertido há pouco tempo, igual eu, o Antônio. Não consista que a tua boca faça pecar a tua carne. Eu lembro lá uma passagem não sei se é em Efésios, que Paulo fala que o seu palavrear seja para crescimento e doce, né? não sai da sua boca nenhuma palavra torta, mas aquela que for para edificação. Mas aqui é interessante essa passagem aqui, que ela, olha só, não consiste que a tua boca te faça, né, culpado ou pecar. Nessa tradução, eu gostei dessa tradução, porque ela já me deu um sentido, qual foi o sentido? A minha boca, fazer eu pecar a minha carne. Tipo, você se vê hoje com as coisas das pessoas, em tudo, o palavreado, o cara pediu para ligar a tomada lá. Se eu posso usar a sua energia aqui, botar essa extensão aqui para mim, deixar aqui esse carro para ligar, deixar dele. Eu falei, pode ligar. Eu disse, pode botar, sei lá, e ele falou, posso botar tudo? Quer dizer, o palavreado já é mundano, já é. Mas aí já era para pecar contra a carne, porque vamos supor se tivesse caído a ficha assim, de rapaz, me respeito. E a carne, e aí A gente ficar só calado. Mas aqui nesse ponto, aqui, do jeito que a Bíblia do Senhor está falando, pode ser a nossa safadeza, sabe? Ou gatinho, tal. Com a intenção de fazer a minha carne pecar. Né? Pode ser isso também. Né? Mas na minha, ela já abre. Mas eu gostei desse daí, que ela foi mais... mostrou a situação do versículo. Né? Não consiste que a tua boca te faça culpado, né? Nem diga diante dos mensageiros de Deus que foi um erro. Né? Mesmo que você reconheça que foi um erro, aqui está advertido para você não proferir, né? Falar isso. Porque iraria Deus contra a tua voz. De sorte que destruísse as obras das tuas mãos. Talvez aqui esteja muito ligado também àquela pessoa
pessoa que busca, que erra, consciente, busca se justificar, às vezes até querendo por culpa em outro, né? No caso até do mensageiro, né? Eu sei. Ele está querendo tirar o corpo dele de fora, em vez de reconhecer o erro, ele está culpando o outro pelo erro dele, né? Então, também é um entendimento, né? Porque ele vai dizer, ó, nem diga ao mensageiro de Deus que foi um descuido, né? Tipo, assuma seu erro. Assuma seu erro, não ponha culpa ou nisso, ou naquilo, ou em alguém. Você errou, reconheça que você errou. E assim, ao contrário disso, né? Se você reconhecer, ao invés de ter um Deus irado, você vai ter um Deus de misericórdia, né? Amoroso. Amoroso, que é o contrário, né? Mas aqui no 7 dá um fechamento assim, bom, né? Porque, como na multidão de sonhos, há vaidade, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Vai, Antônio, fala alguma coisa. Mesmo nos seus sonhos, todos os seus destinos, Deus, que você deve temer a Deus. O 7, lê de novo aí na tua oração. Mesmo nós, em seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões, em tudo o que disse, você deve temer a Deus. É um resumo de tudo, né? Tem que ter muito cuidado com as palavras. Resumo, né? Com a vida. Com a vida, né? O que a gente realmente sonha, né? Porque ele coloca esse versículo 7 já trazendo tudo que ele colocou antes. Os nossos sonhos têm que ser de acordo com os sonhos do nosso Salvador, né? Nossas palavras têm que ser palavras, como falou, saudáveis. E todos esses sonhos, a gente tem que saber que é vaidade. Tudo que a gente trabalha aqui, a gente não está mais trabalhando para nós. Está trabalhando para quem vai ficar, sabe? A gente até um tempo determinado, né? Então, que a nossa mente esteja com tudo isso, né? Temendo a Deus. Né? Ao temer aqui, ao temer que ele está falando ali no versículo reverente. Aqui o 7 está bem, está bem em contexto com o 3. O 3 diz, porque muita ocupação vem os sonhos. Aí o 7, porque como na multidão de sonhos há vaidade. Né? Isso. Então, tudo que a gente fizer aqui dentro do nosso contexto debaixo do sol, a gente tem que fazer, né, com cautela e com reverência, sempre pensando em Deus. Né? Porque hoje, queira que não queira, a gente que conhecemos o Senhor Jesus, a gente tem a certeza que Ele vem a qualquer momento. A qualquer momento Ele vai tirar nós dessa nossa vida. E aí a gente não vai pecar mais e vai viver para sempre com Ele. Né? Então, a gente tem que ter os nossos sonhos hoje também focados, como disse Paulo, lá nas coisas lá do alto. Né? Pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado dentro de Deus. Pensar nas coisas lá do alto e que mais, hein? Lá, capítulo 3 de Colossenses, pensar nas coisas do alto. Vamos lá. Esses 3. Capítulo 3. Qual o livro? Colossenses. Qual versículo? Capítulo 3, versículo 1 em diante. Até o 5. E não até o 4. Buscar. Então, Colossenses, que capítulo? 3, versículo
ponham os seus interesses nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Mas pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque você já morrerá e a vida de você está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e enquanto Ele aparece, você aparecerá com Ele e tomará parte de sua glória. É nesse ponto que a gente sempre deve estar pensando, né? Todo o nosso trabalho, todos os nossos sonhos, hoje a gente não pode mais sonhar, só sonhar materialmente, né? Tem que sonhar mais buscando a sua alma. O muito saber, né? Leis, ele traz esse pensamento do Salomão. Salomão, ele usou de tudo, né? Usou de tudo, fez de tudo, mas ele termina o capítulo 12 dizendo a mesma coisa que ele termina esse versículo 7. Né? Ele fala para o jovem, né? Jovem, faz de tudo. Tudo que tu mais tenha Deus, que um dia tu vai comparecer perante Ele. Então, é a nossa vida, sabe? É a nossa vida. E eu gostei muito do versículo 1, né, que mostra a nossa reverência que a gente tem que estar diante do nosso Deus. Né? Se a gente às vezes vai fazer as coisas de Deus de bermuda, sem reverência, a gente tem que pensar que a casa de Deus é nosso corpo. Tudo que eu faço com o nosso corpo, eu posso estar agradando a Deus ou posso não estar agradando a Deus. E a nossa adoração, ela não está baseada só nesse momento de reunião, só no momento ali do partir do pão, mas em todo momento a gente tem que estar com cordão de prata ligado. Porque no momento que ele cortar, a gente vai se chamar. Vem conversar comigo. Por que tu não fez isso? E amém, né? Digamos, temos que ser luz com outras palavras, né? Isso. Sempre dando exemplo, né? Isso. Diferente Por exemplo, do mundo. a gente fala e não vive o que fala. É um perigo, né? Porque ele traz também na Eclesiastes. A gente tem que ter cautela. É por isso que é muito difícil a gente que sabe muito, mas a gente vai se pagar. Não estou dizendo não estou dizendo que mas como você está com Quanto mais você sabe sobre a palavra, sobre a verdade, maior a sua responsabilidade. Né? E queira que não queira, o mundo ele está lendo a vida do Antônio, está lendo a sua vida. E está lendo a minha vida, está lendo a vida de cada um de nós. Aí o mundo chega para você, mas tu não é crente, porque tu está lendo isso. Às vezes não entende, porque também a gente é crente, cristão, mas também estamos na cara. Calma, amigo. E aí é onde a gente tem que estar, o quê? Nos ajudando. Amém? Amém. Tem que orar. Eu já orei, o Antônio orou. Tem uns dois Deus, né? Senhorita Marta, o Antônio. É a Marta. É a dona da casa. Senhor Deus, amado Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por esse momento, Pai Santo, por se fazer presente, ó Pai, em nosso meio, por meio da fé, nós cremos que nós hoje, ó Deus, somos a tua casa e pedimos ao Senhor Deus que nos ajude a ter zelo por ela.
sabemos, ó Pai, que não é fácil, o Senhor nunca disse que seria, mas o Senhor garantiu, Pai Santo, que aquele que permanecer fiel terá um galardão da nossa vida, porque as palavras nós sabemos que vale a pena. Pai, muito obrigado pelo sacrifício que fizemos de estar aqui. Eu sei que para mim, meu marido não é, porque moramos aqui, mas eu sei que para o Antônio, para o irmão Cláudio, não deixa de ser um sacrifício. Mas obrigado porque eles venceram esse dia de hoje, estiveram aqui, estão aqui conosco e agradecemos por essa palavra, Senhor, que foi trazida, nos lembrando, Pai, que tem que ter reverência com essa casa que se chama no nosso corpo, Pai, templo e moradia do Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, no entendimento, no reconhecimento dessa verdade que nos foi revelada por meio da Tua palavra, por meio da fé. Que o Senhor nos conduza no final desse dia, Pai. Continua, Senhor Deus, abençoando nossas vidas e nossas necessidades. Nos ajude, Senhor, a olhar para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Para a honra e glória do Teu nome, que eu te oro e peço. Amém. Amém, Senhor. Pai, o Senhor para sempre, de outra vez louvai. Irmão, e aí, como é que foi seu Senhor carnaval? para sempre. Só em casa comendo baião com ovo.